eu queria conversar com vocês sobre um tópico que tem me perturbado muito. E eu tenho certeza que tem perturbado muitos aqui e muitos da nossa igreja, e o mundo todo se preocupa com isso. Aliás, sempre que eu subo aqui em cima, eu falo de alguma forma sobre isso. Não vou pedir para fazer silêncio, não é isso não, se vocês estão pensando, não. E nem reverência na igreja, não é esse propósito. Eita, Ed, você é 10. Muito obrigado, senhor, economizou minha coluna. Mas, antes de eu apresentar o tópico, eu quero fazer uma pequena retrospectiva sobre a Brazilian Temple. Nós temos aqui muita gente nova. A migração brasileira aconteceu de novo, né? Lá no passado, há 20 anos atrás, quando isso tudo aqui começou, estava forte, diminuiu, muita gente foi embora, e agora muita gente está voltando. Quem sabe até de Orlando para cá, né? Será? Mas a nossa igreja está crescendo de novo. Eu sei que hoje tem muita gente aqui que saiu com as crianças e tal, mas nós temos aqui muita gente nova mesmo. E essas pessoas novas que estão aqui não conhecem, ou talvez tenham uma leve noção do que foi essa igreja. E por isso que eu queria falar rapidinho, e é bem pouquinho mesmo. Mas a Brazilian Temple, ela começou dentro do contexto de brasileiros chegando, brasileiros que não conheciam a língua. Com o tempo, a gente acabou descobrindo que muitos não tinham família, vinham sozinhos. E isso daqui virou uma grande família mesmo, e cada dia crescendo mais. Chegou ao ponto de termos um sonho, o sonho de construirmos isso aqui, não foi? E esse sonho demorou para acontecer, né, Delinha? Você chegou aqui, ficou quanto? 7 anos esperando? Eu também, fiquei 7 anos. E agora, quanto tempo você ficou? Desde 92, e aconteceu em 2007, né? Então, de 92 para 2007, vamos lá, os matemáticos de plantão. Não tem matemático aqui? 15 anos, é isso aí. Então, você esperou 15 anos. E outros eu sei que também aguardaram uma oportunidade assim. Agora, aconteceu uma coisa engraçada. E mais tarde eu vou falar o que é essa coisa engraçada. Mas, de qualquer forma, isso aqui se tornou uma grande família. E aqueles que chegam acabam encontrando essa grande família. E eu vou dizer um segredinho para aqueles que estão chegando agora. Alguns de nós que possuem cabelo branco têm uma memória tão pequenininha que, para vocês terem uma noção, tem muita gente que essa pessoa conheceu em 2000, 2001, quando chegou aqui, e esses amigos estão aqui até hoje, e de vez em quando o Tico e o Teco aqui ficam tentando lembrar o nome e não conseguem lembrar. Mas isso não quer dizer que as pessoas que têm esse tipo de problema não se importam com vocês. Quem chega aqui, se você por acaso está se sentindo sozinho, cada pessoa é de um jeito. Tem gente que chega aqui e já acontece, já pega as coisas, né? Aquele rapaz ali chegou aqui e o Tico e o Teco estão brigando aqui para lembrar o nome do Magnus. Lembrou, viu? Magnus chegou aqui rapidinho, se envolveu com tudo, hoje já é líder dos jovens da igreja. Tem gente que chega aqui e as pessoas são diferentes. Ele acontece, as outras são mais tímidas, ficam quietinhas no canto. Eu sou um camarada tímido, mas quando eu cheguei aqui, eu tinha família aqui. Então, a família dá um empurrãozinho. Então, eu vou dizer uma coisa para você que chegou, que tem esse espírito mais tímido. Não se preocupa, não. Permita que Deus trabalhe com você. Não fique pensando, essa igreja, ninguém me procura, não sei o quê. Desculpa, você também não está procurando. Mas por quê? Porque você é assim, né? Eu sou assim. Eu chego num lugar e fico quietinho no meu canto. Às vezes até torcendo para ninguém falar comigo, que senão vai sobrar coisa para mim. Mas olha, lembrem-se disso. Aqui é um lugar para todos nós trabalharmos, é um lugar para todos nós agirmos para atrairmos mais pessoas. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Fecha o parênteses, vamos agora continuar. Qual realmente é o tópico? O foco deste tópico é o nosso propósito neste lugar.
Então aqui tem umas perguntinhas rapidinhas que eu vou fazer para vocês. Vocês não precisam responder, tá? Mas qual foi a razão de você ter vindo para cá? O que será que você pensou quando sentiu que teria que sair, ou quando aceitou a ideia de vir para os Estados Unidos? Qual foi o plano, qual foi a meta, qual foi o alvo? Eu poderia divagar aqui com muitas ideias. Eu poderia dar uma série de sugestões para vocês, e eu poderia até pedir para você, olha, quando eu mencionar a sugestão que é a razão por você ter vindo, levanta a tua mão, mas eu não vou fazer isso. Eu quero que cada um de vocês pensem, meditem sobre essa razão, sobre motivo, etc. Mas, agora, é tão fácil nós encontrarmos motivos materiais, financeiros, etc. Eu queria que vocês pensassem na razão espiritual. E se não houve uma razão espiritual para isso, saiba que houve sim, talvez você não pensou nela. Mas se você entregou o projeto de vir para cá nas mãos de Deus, eu garanto para vocês que Ele os trouxe para cá com um propósito específico. Porque Deus, como eu diria lá eu não sei se é no Nordeste ou se é no Brasil inteiro, eu estou tão envolvido com todo mundo, Deus não dá ponto sem nó. É no Nordeste isso aí, Daninho, ou é qualquer lugar? Brasil inteiro, então tá bom. Deus não dá ponto sem nó, ou seja, Deus tem um plano para cada um de nós, em cada uma das coisas, dos detalhes que nós passamos pela nossa vida. Bom, vamos levar então isso aqui para o contexto espiritual. Eu não tenho aqui o propósito de julgar ninguém, como eu acabei de mencionar, mas precisamos aceitar agora o convite para que cada um faça a sua própria avaliação. Para começar, eu quero convidar cada um de vocês a abrir a Bíblia em Mateus 28, de 16 a 20. E eu vou fazer só um comentáriozinho aqui. Eu prometi para mim que eu ia ser pausado essa vez, porque geralmente eu começo a falar e acaba indo rápido, né? E eu estou tentando salvar a vida do Flávio, que está lá atrás traduzindo. Estou tentando, tá, Flávio? Tentando. Bom, vamos lá. Mateus 28, de 16 a 20. E ali diz o seguinte: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa linda, né? Que coisa gostosa. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar sempre dessa frase aqui: estarei convosco todos os dias. O que significa isso? Todos os dias, verdade. Mas eu estou pensando no começo da frase. Estarei convosco. Estar com você significa estar aqui ao teu lado, estar aqui na tua mente, estar junto, né? Não é assim? Quando você está namorando com um rapaz ou com uma menina, o que você quer ficar? Junto o tempo todo. Não é assim? Faz tempo que eu namorei, mas eu continuo namorando até hoje. É ou não é, Nilce? Continuo namorando até hoje, e eu não vejo a hora que ela volte do trabalho, e eu volto do trabalho, e nós nos encontremos e fiquemos juntos. É isso que Jesus está dizendo: eu estarei com vocês o tempo todo, até a consumação dos séculos. Bom, aí agora vem um detalhezinho. Quando ele diz isso, ele está dizendo que ele vai estar não só comigo, com o Itanel, ou com cada um de vocês, não. Ele vai estar com o seu povo nessa terra, até que termine a história do pecado. Aí ele ficará conosco um milênio lá no céu. Eu vou estar lá, vocês não vão? Quem vai estar no milênio lá no céu? Olha, 40% levantou a mão, os outros não estão afim? Então vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. Quantos querem passar o milênio lá no céu? Queria que tivesse uma câmera assim, para vocês verem que tem gente que não levantou a mão. Que coisa! Vocês querem estar no céu, sim.
E depois do céu, o que vai acontecer? A terra vai ser renovada e ele vai ficar com a gente para quanto tempo mais? Isso é um tema que a gente não consegue entender. Como que pode existir a eternidade? A gente não tem explicação para isso. A única coisa que eu sei, eu quero para mim. E eu sei que vocês querem para vocês também. Bom, essa é a promessa que Cristo fez para nós. Para sempre na terra renovada. Terra renovada significa que tudo que tem de ruim, de errado, de estragado, nesse planeta vai ser renovado e vai ser ainda o quê? Melhor do que era antes. Mas a terra não era perfeita antes? Será que tem como fazer melhor ainda? Vou fazer uma comparação que não tem nada a ver aqui, mas dá pelo menos para ter uma ideia. Há uns anos atrás eu comprei um carro, isso foi em 2004, já ia para 1900, nada a ver. 2004, comprei a primeira versão daquele Camry grandão, aquele carro bonito, vocês lembram dele? O meu era meio verde, parecia um abacate andando por aí, mas eu gostava dele. Depois um dia me deram uma pancada nele, eu pensei que iam me dar um outro, mas não deram, consertaram, mas ele ficou bom. Aí depois de um bom tempo, agora eu troquei por um outro carro. Eu gostava muito daquele outro. Mas esse novo tem tanta coisa legal nele, tanta coisa nova, porque a tecnologia mudou, etc. e tal. Fizeram um carro que eu gostava muito num carro que eu gosto mais ainda. Eu sei, é uma comparação muito pobre, né? Mas Deus criou um mundo perfeito que nós não temos noção como ele era, não dá para imaginar como era. E aí a gente ainda lê que aquilo que Deus vai preparar para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu. Então eu só posso imaginar assim, Adão não viu, Eva não viu e nem ouviram nada, aquilo que Deus preparou para nós. Então, se você não levantou a mão para mim, aqui dizendo que vocês não querem estar lá no milênio, vocês vão estar perdendo coisa muito especial. Eu sei que vocês não fizeram isso com esse propósito. Vamos continuar. Bom, esse texto que nós lemos é, na realidade, a apresentação de um plano, um projeto, uma missão, um alvo. Toda empresa que se estabelece tem como meta, tem metas para serem atingidas, não é assim? São coisas assim que ninguém abre uma empresa sem ter um propósito, porque senão você vai gastar a tua energia, vai gastar teu tempo, vai gastar o dinheiro e num projeto que não vai dar em nada. Agora, eu posso pegar essa frase que eu li para vocês e eu trago de volta para o contexto espiritual. Toda igreja que se estabelece com uma meta a ser atingida. Deus não abre uma igreja sem um propósito. Caso contrário, para que gastar energia, tempo e dinheiro? A Brazilian Temple, ela foi estabelecida com um plano que eu tenho certeza estava no coração de Deus. Eu sei que todos que estão aqui há bastante tempo já sentiram a verdade dessa frase. Muitos de nós já vimos como Deus nos usou e como Deus nos tem usado. Agora, voltando para o texto, no plano que Jesus apresentou, nós podemos responder perguntas importantes do tipo, vocês lembram disso? Quem? Quando? Onde? Vamos lá. Como? Qual a última? Por quê? Isso. Bom, então vamos responder essas perguntas dentro do contexto desse texto que nós acabamos de ler. Primeira pergunta, quem? Quem que fez parte desse momento que nós estudamos aqui agora? Jesus, os 11 discípulos e mais outros discípulos também que não faziam parte daquele grupinho menorzinho, né? A segunda questão aqui, quando? Jesus os havia enviado para encontrarem-se com ele, e isso foi algum tempo depois de sua ressurreição. Nós lembramos que Jesus, depois de que ressuscitou, ficou aqui na terra por 40 dias. Não se tem muita informação sobre o que aconteceu nesses 40 dias. Nós temos ali um evento dos discípulos na beira do mar, aquele evento com Pedro, todo mundo conhece isso, né? Mas a gente não tem muito mais coisa. Eu até estava procurando na internet ver se tinha alguma informação nesse sentido. Procurei no Espírito de Profecia, não encontrei nada que fizesse sentido, tá? Mas, enfim, depois desses 40 dias, então, Jesus permaneceu aqui na terra e, finalmente, ele voltou para o céu. Agora, aonde? Onde foi esse local que ele convidou os discípulos? Nós lemos também que foi no monte. Aqui nós temos aqui um assunto, um significado, vamos dizer, até certo ponto importante. Jesus gosta de nos encontrar no monte.
Quando eu escrevi essa frase aqui, eu me lembrei de uma música que começou os louvores antigamente. Aqui, você lembra como que era? Quem vai subir nas colinas de Deus? Quem vai entrar no seu santo lugar? Só quem for limpo de coração poderá ascender as colinas de Deus. Esse coral está muito fraco, mas tudo bem. Então Deus gosta de nos encontrar nos montes, nas colinas. Aliás, na história nós vemos muitos momentos em que servos de Deus subiram a colina, subiram a montanha para se encontrarem com Ele. Vocês lembram? Eu acho que um dos primeiros que nós encontramos na Bíblia é Abraão. Ele foi chamado por Deus para um projeto muito complicado, um projeto que não fazia sentido na cabeça dele. Ele precisava ir num monte chamado Moriá. Tem alguém que está afiado na Bíblia aqui. Quem foi você? É isso aí. Ele foi chamado no Monte Moriá para oferecer seu filho em sacrifício. Esse é o primeiro monte dentro daquilo que eu estava lendo ali que eu encontrei. Eu acho que a Torre de Babel não vale, ela foi construída, né? Então, coisa alta, bom. Também, apesar que tem o Monte Ararat. Vocês lembram do Monte Ararat? O que aconteceu lá? É onde ficou a Arca de Noé, isso daí. Bom, em seguida eu tenho aqui Moisés. Aliás, Moisés, eu encontrei 2 montes especiais na história. O primeiro deles foi o Monte Sinai, obviamente, onde ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Por que Deus fez Moisés subir no monte? Né? Mas eu acho que talvez é uma explicação muito pobrezinha e simples, e pode até ser que faça algum sentido. Lá no monte, aquele povo, aquela multidão toda podia perceber a glória de Deus através dos trovões, dos relâmpagos, aquela coisa toda, né? Deus gosta de fazer um show, vamos dizer assim. Ele é poderoso. Isso. Às vezes ele não faz nem o propósito dele fazer, mas por ele ser quem ele é, a natureza reage dessa forma. Não sei, nós viajamos um pouquinho agora. Outro monte que eu quero mencionar na vida de Moisés foi o Monte Nebo. E lembra que tinha um pico lá chamado Pisga? Foi lá de cima que Deus falou para Moisés, falou, olha, você não vai subir na terra prometida, mas olha aqui, ó. Lá do Monte Pisga ele pôde ver toda a terra prometida. Deus, eu imagino que colocou um telescópio especial nos olhos dele para ele poder enxergar aquilo. Aliás, o telescópio foi tão bom que ele enxergou o futuro. Lembra dessa história? Ele enxergou o futuro da humanidade, ele viu... Enfim, vocês sabem, tudo de ruim que o homem fez, etc., mas isso aí é outra história. Outro monte, Monte Carmelo. Quem que é o profeta associado a esse monte? Vocês lembram? Isso, gostei de ver, Elias. Foi naquele lugar que Deus... Ai, que delícia ouvir essa história, que ele orou e Deus fez cair fogo. Vocês conhecem não sei, quem não conhece, procura. Existe um oratório de Mendelssohn, chamado Elias de Mendelssohn, é assim que eles chamam. E tem um momento nesse oratório que eles fazem, através da música, de canto coral, etc., os sacerdotes de Baal estão lá, gritando, pulando, fazendo o que eles podem para ver se Baal descia fogo do céu, e Elias, de vez em quando, ele é um barítono nessa cantata, ele fala assim, gritem mais alto. É linda essa cantata. Basicamente é isso. E aí, depois que todo aquele ruído todo e não acontece nada, então a orquestra muda a entonação, o ambiente fica assim calmo, e aí então Elias ele fala, Senhor meu Deus. Aí você percebe na música, na entonação da orquestra, etc., aquilo tudo mudando, e eu imagino que foi assim. De repente aquilo ali estava confuso, aquele ambiente, eu não sei se existiam relâmpagos no céu, Deus se revelando, mostrando que não era aquilo que ele queria, e simplesmente agora, então, ele fala, Senhor meu Deus, e ele pede, Senhor, derrama fogo do céu. E Deus opera um milagre grandioso, maravilhoso, naquele momento, no topo da montanha. E eu queria terminar com mais uma montanha só. Aliás, não é uma montanha, são várias. O que aconteceu em várias das montanhas, as elevações pela região da Palestina? Era o local preferido de Jesus orar.
A gente não lê muito disso? E Jesus foi para o monte, Jesus foi para a montanha para orar, passar a noite com o Pai, conversar com o Pai. Que coisa linda. Então eu acho que é por isso que ele chamou eles todos para esse monte agora. Vamos nos encontrar no monte lá que eu tenho algo para fazer com vocês. Mas tem mais um evento muito especial e talvez o último evento na história desse planeta que nós encontramos falando sobre uma montanha. E novamente é o Monte das Oliveiras. Lá no livro de Zacarias, Zacarias 14 diz o seguinte, aliás um pouquinho antes fala, Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, onde depois de sua ressurreição, ascendeu ao céu, e onde anjos repetiram a promessa de sua volta. Vocês lembram disso? Varões galileus, não se preocupem, esse Jesus que vocês viram subir, há de descer da mesma forma. Lembra disso? Agora, virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, diz o profeta. Zacarias 14 fala assim, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, e haverá um grande vale. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. E a senhora White complementa da seguinte forma no livro Grande Conflito, página 662. Descendo do céu a Nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado que foi aberto ali no meio do monte, e preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e os anjos entram na santa cidade. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz lá atrás. Quantos querem entrar dentro dessa cidade nesse momento? Eu quero entrar ali. Que Deus abençoe-nos. Então, isso daqui é onde é a pergunta onde, quem, quando, onde é no monte. Continuando, como é a próxima pergunta. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando, ensinando sobre o caráter de Deus, os seus mandamentos. E aí a última pergunta é por quê? Só que essa pergunta eu vou responder mais para frente na nosso estudo de hoje. Então aqui está o projeto do reino de Deus apresentado aos discípulos logo antes da sua ascensão. A nossa tendência é pensar que isso foi para os discípulos, não é assim? A gente lê ali, a gente vê lá no livro Atos dos Apóstolos, ou o livro de Atos da Bíblia, que os discípulos saíam pregando pelo mundo todo. Então a impressão que dá é que aquela ordem Jesus deu para eles. Mas não é não, aquela ordem é para nós também. Nós somos os seus discípulos aqui na terra. São os 11 os que ali estavam presentes na sua ascensão. Mas somos todos nós os que estamos aqui aguardando o seu retorno. E Ele vai chamar-nos para estarmos com Ele da mesma forma que Ele chamou aqueles discípulos que estavam lá. Eu vou fazer aqui uma pausa para contar uma pequena história. Muitas vezes se usa uma ficção, uma lenda, uma história fictícia, ou uma experiência real, com o propósito de apresentar uma mensagem e gravá-la na mente dos ouvintes. Tenho certeza que, assim como eu, muitos aqui já ouviram algumas dessas contadas e ficaram gravadas em nossa mente. Só como exemplo sobre essa questão de estar gravado, o meu pai tem 86 anos. E de vez em quando ele vem com umas pérolas. Ele conta umas experiências, ele fala assim, olha, isso aí, o pastor fulano de tal, há 50 anos atrás, 50 não, há 70 anos atrás, contou para nós, quando eu estava lá na igreja de Santa Isaura. É uma cidade lá no interior de São Paulo, entre Bauru e Marília, naquela região lá. E ele conta a experiência exatamente como era, e é capaz de dizer ainda quem estava junto com ele. Pastor Joel Sarli, os irmãos eram amigos daquela época, cresceram juntos. Às vezes ele falava, o pastor Joel, o Joel estava do meu lado, ou o Wilson, tal. Então é incrível como a história marcou na mente dele aquele momento e a lição que estava sendo ensinada naquele momento. Por isso que é importante, por isso que os pastores usam essas coisas aqui na frente. São ferramentas para gravar na mente das pessoas a mensagem que está sendo enviada.
Eu espero que isso aqui faça na nossa vida o mesmo que fez na minha quando eu ouvi essa experiência. Então agora, deixe sua imaginação funcionar. Tentem perceber cada detalhe do ambiente onde se passa este momento que eu vou falar para vocês. Tem tudo a ver com esse momento que nós estamos lendo dessa história. E aqui diz o seguinte: Jesus, ao chegar ao céu, tendo subido da terra diretamente para a presença do Pai. Seu corpo mostravam as marcas dos abusos causados aqui na terra. Suas mãos e pés mostravam cicatrizes recentes criadas pelos cravos que o mantinham pendente no madeiro, onde ficou suspenso por horas antes de morrer. Os anos de maltrato nesta terra mostravam-se em seu rosto. Antes de ele sentar-se junto ao Pai, no trono dos céus, o anjo Gabriel se aproximou dele e disse: Mestre, o Senhor deve ter sofrido terrivelmente nessa sua missão. E Jesus lhe respondeu gentilmente: sim, sofri. Então, continuou o anjo perguntando: todos os humanos sabem agora o quanto o Senhor os ama? Eles entendem agora o preço de seu resgate ao Senhor cumprir o projeto da salvação deles, ao morrer na cruz por eles? Oh, não, ainda não, respondeu Jesus. No momento, somente alguns sabem. Meus seguidores mais leais na Galileia e na Judéia, eles sabem. Ele disse isso com um grande suspiro. Gabriel olha um pouco perturbado para Jesus. E então ele pergunta: o que o Senhor fez para espalhar a mensagem pelo mundo? Como todos os outros descobrirão que o Senhor morreu e ressuscitou para a salvação deles? Como saberão do teu amor e do teu perdão? Da tua graça? Do teu plano para a vida deles? Pela primeira vez, Jesus sorriu, feliz com aquelas perguntas tão pertinentes, e ele respondeu: eu dei ordens para Pedro, para Tiago e João e todos os outros meus fiéis seguidores. Eu os comissionei para ficarem envolvidos em um grande plano. Eles devem fazer discípulos em todas as nações, batizando e ensinando. Outros ouvirão a mensagem e acreditarão. E estes, por sua vez, farão o mesmo. E outros ainda ouvirão, acreditarão e farão a mesma coisa. E outros farão a mesma coisa e assim por diante. Se eles o fizerem, o plano funcionará perfeitamente e todas as nações conhecerão o meu plano para a salvação deles. Então Jesus se assentou pela primeira vez desde que havia deixado o céu há 33 anos atrás. Sentou-se à direita do grande Deus, o Pai, ao ter terminado a missão que havia cumprido. Gabriel, por sua vez, ainda estava perturbado. Em sua mente estava se revirando uma daquelas perguntas: e se? Sabe aquela pergunta? E se? Ficou por ali mais um pouco e se aproximou de Jesus e, se abaixando, porque agora Jesus estava sentado, ele perguntou: e se Pedro, Tiago e João e os outros se cansarem? E se as pessoas para quem eles contarem acreditarem, mas mais tarde começarem a focar-se em outras preocupações? E através dos tempos, até o século XIX, XX, XXI, no planeta Terra, os homens não estiverem comprometidos à tua grande comissão. Se perderem o foco e dedicarem suas preocupações com as coisas do mundo, gastar seu dinheiro, seus recursos com as coisas de seus próprios interesses egoístas, eliminando o seu testemunho de Jesus? O Senhor fez outro plano, Senhor? Um grande silêncio
encheu toda a sala do trono. O Cordeiro de Deus olhou para cima, profundamente nos olhos deste seu servo celestial alado. Balançou sua cabeça e disse: não, eu não tenho outro plano. O que eu coloquei em andamento quando saí da terra, esse sim é o plano. E ainda continua sendo o único plano. Eu o honrarei e abençoarei. Este é o único plano que deixei para eles seguirem. Aqui na terra, nós hoje vivemos este momento. A lenda terminou aqui. Essa história terminou aqui. Mas a lição deixada continua. O plano que Deus nos deixou em andamento é o único plano que Ele nos deixou. Nos deixou porque, lembra que eu falei antes? Nós todos somos discípulos, não é isso? Por que é um grande plano? Como está você, como estou eu engajado nesse grande plano? Será que eu conheço esse grande plano? Será que eu estou cumprindo esse grande plano? No início eu falei para vocês sobre o propósito, sobre a nossa meta, sobre o nosso alvo. Será que o nosso propósito de vida é atender essa grande comissão deixada por Jesus? Eu gosto de pensar assim, nesse contexto que eu estou falando aqui, que a igreja é o quartel-general de Cristo na terra para cada um de nós, para os grupos de pessoas que existem. Eu não estou falando só igreja adventista, eu estou falando todas as igrejas que pregam a Jesus. É o grande quartel-general de Cristo aqui na terra. É onde nós nos preparamos e traçamos planos para o ataque, tá? Para o ataque, para cumprir a nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é a minha missão? Com o que estou mesmo ocupando o meu tempo? Não estou querendo dizer que eu vou abandonar tudo nessa vida para cumprir esse plano. Pelo contrário, isso é outra coisa que eu sempre falo aqui. Deus nos deu capacidade para nós termos e desenvolvermos a nossa própria profissão, não foi assim? Cada um tem um interesse diferente. Ainda bem, porque senão a gente só ia ter pastor, se fosse o caso, para entender esse contexto aqui. Não é assim. Mesmo na época dos discípulos, existiam aqueles que saíam como missionários, existiam aqueles que ficavam como missionários, existiam aqueles que tinham a sua vida, trabalhavam, etc., mantinham esses missionários e, agora vem a questão que eu sempre falo para vocês, essas pessoas tinham contato com pessoas que aqueles que eram os missionários por profissão, talvez não tivessem. Vocês têm funções, têm trabalhos, têm atividades, encontram com pessoas que o pastor Jefferson, ou alguém aqui da igreja que dá sempre estudo bíblico, etc., nunca vai encontrar. Então, o estudo bíblico dessa pessoa, o primeiro, que eu digo que é um dos mais importantes, porque vai abrir caminho para os outros, ele é dado por você. E na maioria das vezes, você está em silêncio. Por quê? Porque o nosso testemunho precisa ser primeiro, ou em primeiro lugar, a vida que Cristo quer para cada um de nós, que nós a vivamos onde nós estamos. Será que nós estamos dando um fiel testemunho? Será que nós estamos resistindo às tentações do inimigo de fazer com que a gente retorne uma acusação, uma ofensa de alguém do mesmo jeito? A pedra vem e você manda de volta? Ou será que você está recebendo a pedrada e está virando o rosto para tomar outra do outro lado? Complicado. Dentro do contexto humano, isso parece uma coisa de um fracote. Mas Jesus, com o poder que ele tinha. Vocês lembram de uma música que diz assim: eu poderia chamar 10 mil anjos para me salvar aqui, mas eu escolhi ficar? É isso que ele quer para nós. Porque a nossa meta, o nosso propósito, não é sair, levar vantagem em tudo. Lembra aquela história lá do Brasil que ninguém gosta mais de falar? A lei de Gerson. Aliás, o próprio Gerson odiava essa frase, né? Mas é isso daí. O plano de Deus é totalmente diferente dessa questão de levar vantagem em tudo nesse mundo, porque a nossa vantagem está no nosso alvo, no nosso futuro. Essa é a meta, esse é o propósito da igreja de Deus nesse mundo. Testemunhar, falar dele.
Como eu disse, existem os missionários enviados. Eu não, pelo menos hoje eu estou com 57 anos, 58, quase, 57 para 58. Eu não fui chamado, ou pelo menos eu não me lembro de ter ouvido chamado para eu ser um missionário na África. Eu tenho um amigo de escola, ele e a esposa dele era colega da Nilce de quarto. Eles receberam um chamado. 1987, se eu não estou enganado, eles receberam um chamado para ir para a África. E aí eles foram. Ilhas... Agora não vou lembrar o nome. Foram lá para cima, umas ilhas que ficam lá do oeste da África, Cabo Verde. Trabalharam lá não sei quantos anos. Aí depois eles foram transferidos, não vou lembrar o nome do país, mas dentro do continente africano. Aliás, o pai dele pregou para nós aqui no começo desse ano, o pastor Gerson Pires. Houve um momento, o professor Gerson conta essa história para a gente, que o filho dele, o Gilberto, que é esse que eu estou falando a história, falou para ele: pai, eu quero que o senhor venha comigo, que nós vamos numa igreja que fica lá na frente, nós vamos fazer um batismo lá. O pai falou: tá joia, vamos lá. Ele falou: pai, só tem um problema. Nós vamos ter que atravessar um rio, e para a gente atravessar o rio, nós vamos ter que tirar a roupa, levantar a roupa aqui em cima, dá para atravessar a pé, mas a água é no pescoço. Do lado de lá, a gente vai ter que botar a roupa e ir para a igreja, fazer o batismo, porque nós vamos ser batizados no caminho, né? Nós vamos chegar lá, fazer o batismo, fazer a programação e voltar. Enfim, era esse tipo de coisa que eles viveram lá e muitas outras. Esses nossos amigos, graças a Deus, não passaram pela experiência de um outro irmão dele, que é médico, que era missionário na África, que eles precisaram fugir. Foi da Angola, se eu não estou enganado, quando houve aquele genocídio terrível lá, daquelas dois grupos de dois povos lá, que foi uma coisa terrível. Eles tiveram que fugir de lá. O Alfredo lembra de tudo, né, Alfredo? Enfim. Então, ele recebeu esse chamado de Deus. Eu não recebi esse chamado. E se eu recebi, eu falhei. Eu acho que eu não recebi, não. Enfim. Mas eu estou aqui. Eu sinto que Deus me chamou para voltar para cá, que eu morei para cá aqui muito tempo atrás, voltei para o Brasil com a ideia de não vir mais, eu estava feliz, gostei e tal, mas Deus nos trouxe de volta. Então Deus tem os planos para cada pessoa tem a sua função no contexto de um termo que se usa muito hoje, chamado no reino de Deus. Que nós todos, ao aceitarmos Cristo, passamos a fazer parte desse reino, mas um reino que ainda se encontra aqui na terra. E hoje você é chamado para cumprir essa grande comissão. Mas aí então, vem uma pergunta importante. Será que ele é alguém que está distante de mim? Ou estou eu buscando estar junto dele? Afinal de contas, ele nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos de Cristo, não é assim? Bom, no começo eu contei uma história que é uma história fictícia, mas agora eu vou contar uma história verdadeira. Só que eu já vou avisando, essa história, se você usar a tua mente e a sua imaginação, você vai encontrar um significado um pouquinho diferente para ela. Não vou dar dica. Quem sabe no final eu falo alguma coisa. E a última história aí eu vou terminar, tá? Que horas são? Tá, dá para contar assim. Ok. Junto à costa de um grande oceano, um local de muitos rochedos, um lugar de muito risco e conhecido por tantos naufrágios, havia uma pequena estação de salvamento para aqueles naufrágios que aconteciam por ali. Na realidade, era mais uma cabana e apenas um bote salva-vidas. Mas os poucos devotos membros daquela estação saíam dia e noite para o mar, incansavelmente, buscando aqueles que estavam em perigo, assim como aqueles que estavam perdidos no mar. Muitas vezes, ou melhor, muitas vidas foram salvas pelo constante trabalho desses bravos homens e mulheres que fielmente trabalhavam como um time, indo e voltando àquela estação de salvamento. Conforme o tempo foi passando, aquele se tornou um lugar muito famoso. Alguns daqueles que haviam sido salvos, assim como outros naquela encosta, quiseram se associar àquela pequena estação de socorro. Eles estavam dispostos a dar do seu tempo, sua energia e seu dinheiro para sustentar aquela estação nos seus objetivos.
Novos barcos foram comprados, novos grupos foram treinados. Aquela estação que uma vez foi desconhecida, de pobre aparência e até virtualmente insignificante, começou a crescer. Alguns de seus membros não estavam felizes pela aparência daquela cabana, tão sem atrativos e pobremente equipada. Sentiram que deviam prover um local mais atrativo e mais confortável. Macas de emergência foram substituídas por móveis atraentes. Equipamentos rústicos feitos à mão foram logo jogados fora e substituídos por equipamentos modernos e sofisticados. A cabana, é claro, precisou ser derrubada e reconstruída para atender às necessidades de novos equipamentos, novos móveis, novos sistemas, etc. Ao ser terminada a nova estação salva-vidas, se tornou um lugar muito popular para encontros. Seus objetivos começaram a mudar. Agora se tornou mais um clube, um prédio atraente, ótimo para encontros. Salvar vidas, alimentar os famintos, fortalecer o assustado e acalmar o desesperado, raramente acontecia nesta nova versão da estação de socorro. Cada vez menos dos membros estavam interessados em enfrentar bravamente o perigo do mar revolto em missões de salvamento de vidas. Sendo assim, eles contrataram profissionais para comandar os barcos salva-vidas e servir com os outros membros de salvamento. A meta original da estação não foi totalmente esquecida. O tema de salvamento de vidas ainda era o principal foco, mas agora esse foco era apresentado através de quadros e figuras com fotografias nas paredes. Aliás, ainda havia um barco salva-vidas lá, o original, sendo mantido na sala de memórias daquela estação salva-vidas. Só que ele era iluminado por luz indireta, para esconder a camada de poeira sobre aquele barco que um dia foi muito usado. Por essa época, um grande barco naufragou junto à costa, não muito longe daquela estação. A equipe de salvamento trouxe muitas pessoas geladas, molhadas e até mesmo quase sem vida, que foram resgatadas daquele naufrágio. Eles estavam sujos, outros terrivelmente doentes, todos eles solitários, amedrontados. Alguns eram de outras raças, diferentes da maioria dos membros daquele clube. De repente, o lindo clube tornou-se sujo e desordenado. Um comitê especial foi estabelecido para decidir que era necessário que construíssem imediatamente uma casa de banho do lado de fora e, de preferência, longe do prédio. Assim, as vítimas de naufrágios poderiam ser limpas antes de vir para dentro do novo prédio, e que eles viessem, então, agora limpos. Na próxima reunião, haviam palavras duras e sentimentos raivosos, os quais resultaram em uma divisão entre os membros daquele clube. Muitos dos membros do clube queriam parar com a atividade de salvar vidas e todos os envolvimentos com vítimas. Como disseram, é muito desagradável. É um obstáculo para nossas atividades sociais. É abrir as portas do clube para pessoas que não são da nossa estirpe, da nossa classe. Como se pode esperar, alguns ainda instaram em salvar vidas. Este era o seu objetivo primário, e a única razão para existirem era para ministrar para qualquer um necessitado, não importando a beleza, o tamanho ou as decorações do clube. Eles perderam a votação e foi-lhes dito que, se eles quiserem salvar vidas de todo tipo de pessoas naqueles naufrágios, que eles começassem seu próprio clube longe deles. E foi isso que eles fizeram. Ao passarem-se os anos, a nova estação experimentou as mesmas mudanças que a primeira. Ela evoluiu e tornou-se mais um clube. E então outra estação de salvamento precisou ser iniciada em outro lugar para eles continuarem com o mesmo tipo de atividades.
E a história continua a se repetir vez após vez. Se você visitar aquela região costeira hoje, você encontrará uma longa série de clubes exclusivos pela costa. Profissionais eficientes, possuidores daqueles clubes que não querem nada com a atividade de salvar vidas. Naufrágios ainda acontecem naquela região. Mas agora, a maioria das vítimas não são salvas. Todos os dias eles morrem no mar e tão poucos parecem se importar. Tão poucos. Lembram-se da pergunta de Gabriel? Vocês lembram, né? Qual foi a pergunta? O Senhor fez outros planos, caso aquelas pessoas do século 21 se cansarem de obedecer o teu plano? Vocês lembram da resposta de Jesus? Não, não tenho nenhum outro plano. É a grande comissão ou mais nenhum outro plano. Eu quero terminar esse sermão de hoje fazendo um questionamento para mim mesmo. Escutem minha argumentação comigo mesmo. Estou envolvido em minha vida em obedecer à grande comissão? Estou, e eu posso nomear algumas das questões aqui. Posso nomear um novo discípulo como resultado da minha influência? Será que eu posso? E qual seria isso? Através do meu falar, através de eu estar resgatando alguém, através de estar amando aqueles que estão perdidos? Eu quero mencionar uma coisa que aconteceu aqui. Eu não tenho certeza se a pessoa está aqui ou não. Mas há muito tempo atrás, talvez uns 4 anos, não tenho certeza, alguém chegou para mim e falou: Itanel, tem alguém aqui dentro com um cachorro. Precisa resolver esse caso. Na época acho que eu era o primeiro ancião da igreja. Acho que o pastor Levi, acho que foi naquela época que o pastor Levi foi embora, faz uns 4 anos, eu acho. Eu falei: e agora, né? Tem que fazer, né? Tem que falar. Aí eu fui conversar com a pessoa. Ele era um americano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele está aqui hoje, não tenho certeza. Aí eu conversei com ele e falei: olha, aqui é um ambiente que, enfim, eu nem lembro mais o argumento que eu usei. Aí ele pegou, tirou um documento do bolso e falou: olha, isso aqui é o meu cachorro que me acompanha porque eu tenho problemas. Quando eu li esse contexto aqui dessa história do barco, vocês me perdoem, mas é o que veio na minha mente. Aqueles que vieram da outra igreja lá, que ficava ali em Wilton Manors, vocês se lembram do pique e o ânimo que essa igreja tinha? Eu não consigo entender o que aconteceu. Mas o dia que nós viemos de lá para cá, sou só eu que penso isso? Será que alguém tem coragem de levantar a mão e falar assim: eu também penso isso, Itanel? Já ouvi uma mão, outra mão. Eu tenho medo de dizer que eu acho que eu sei qual é o problema, mas eu não vou falar qual é o problema. Cada um de nós precisa entender, mas o meu problema eu acho que está confortável agora. Como a história aqui que eu contei para vocês agora, está tão gostoso o nosso clube aqui, está tão tranquilo. Se a gente deixar eles de entrar, né? Qualquer, vai sujar o banco, vai sujar o carpete, vai deixar de ser esse lugar gostoso que nós temos. Perdi o foco. Quando eu falei isso aqui, eu perdi o foco. Propósito, paramos de resgatar vidas. Quantos barcos passam por aí, nós estamos deixando naufragar e não estamos tomando cuidado com eles. O meu apelo para vocês hoje, e para mim principalmente, eu sei por que aconteceu isso na minha vida, porque a minha vida não está como deveria estar com Deus. Eu não estou tendo o tipo de comunhão que eu precisava ter com Ele. Os meus planos não são os planos que Ele tem para a minha vida. Ou talvez sejam um pouquinho, mas não muito. Eu não estou me entregando completamente para Ele. Pode ser que seja o teu problema ou não. Tomara que não. Mas eu acho que é um problema da maioria, porque nós precisamos crescer em Jesus, atender a todas as pessoas. Eu vejo aqui atividades aqui do Brown Bag, outras coisas que a Amanda tem junto com o grupo dela, que vão visitar as casas das pessoas com problemas, os idosos, etc. Por que eu não estou envolvido em projetos assim? Eu sei, cada um tem uma meta, tem um foco, tem um projeto que Deus tem para ele. Busquem isso de Deus. Falem para Ele: Senhor, a igreja para mim é um clube? Pede para Ele responder para vocês. Porque a gente tem a tendência de viajar nas ideias. Não, mas não é bem assim. É que não é assim que a gente faz.
Eu faço isso comigo, eu dou desculpa para tudo que eu faço. Só porque eu sou ancião, vocês acham que eu não faço nada de errado? Ixi, a Nilce que eu diga. Está chacoalhando a cabeça aqui não, ela está me enganando. Queridos, vamos pedir para Jesus dirigir, trabalhar aqui dentro. Vamos pedir para Ele abrir isso daqui, tirar esse lixo que tem aqui dentro e abraçarmos essa grande comissão, porque se não sair o lixo, a comissão não entra. Não é assim? Só tem espaço ou para Deus, né? É isso aí, Ed. Tem que ir para as cabeças, né? Olha, eu vou pedir para vocês se levantarem para nós orarmos. Por favor. E eu vou estar de olho aberto aqui, porque eu vou ler a oração, porque eu não quero perder nenhum ponto aqui. Mas vocês, por favor, fechem, tá? Senhor, nós oramos para que o Senhor seja a nossa visão. Liberte-nos de hábitos de indiferença e desejos de satisfação própria. Liberte-nos de retermos o que é teu, para que possamos nós ser teus. E nisso não falo em questões financeiras, falo de vidas, projetos, metas e alvos. Dá-nos olhos para ver além do óbvio e ouvir as mágoas ao longo das bordas irregulares da vida das pessoas, por detrás das lágrimas em seus olhos e do quebrantamento de suas vozes. Cultiva em nós, como igreja, um coração compassivo ao fazermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Ide e façais discípulos de todos os povos. É para isso que o Senhor nos trouxe para essa terra. É isso que queremos fazer. Não nos deixe sair por aquelas portas ali atrás, continuando os mesmos de quando entramos. Me ajude, Pai, a amar o meu irmão. Leve-nos com a tua proteção e traga-nos de volta aqui, Senhor, no próximo sábado, na escola sabatina, Pai. E depois no culto. Abençoe-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.